Graças e paz. Confesso para vocês que fui honrado receber o convite do meu amado pastor para estar falando com vocês sobre um assunto que, na verdade, define a pessoa do Senhor Jesus. Não há felicidade sem presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Existe uma felicidade que é pregada aí fora, que é vendida, mas é uma felicidade passageira, é uma felicidade que, de fato, não está firmada, não está fundamentada. Mas a felicidade de Jesus Cristo, aquela que Ele nos proporciona, Então, esse é o tema que eu quero falar para vocês. Quero fazer um foco rapidinho sobre a importância da sermos felizes para a nossa saúde e também os malefícios, do contrário, que é a infelicidade, pode também fazer em nossa saúde. Bom, esse sou eu, nosso tema é esse: felicidade, saúde, espírito e verdade. Bom, João 15:11 traz essa mensagem muito interessante. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, aqui é uma definição bem clara do meio da palavra. João testifica isso aí. Não há nenhuma possibilidade de termos alegria sem ser, essa alegria completa, plena, sem ser diante da grandeza do nosso Senhor. Então, a título de introdução, eu quero falar para vocês a respeito da felicidade, dizer para vocês que existe aí uma definição etimológica, um pouco fora do contexto bíblico, mas é só para a gente compreender. Eu acredito que quando se fala de um determinado assunto, dessa grandeza, é importante descobrir, ter um entendimento da definição. O que é felicidade? Então, no grego antigo, a palavra mais relacionada à ideia de felicidade é a eudaimonia. Etimologicamente vem do eu, que é bom, o bem, e daimon, que seria espírito, destino, gênio interior. Então, portanto, eudaimonia pode ser traduzida como bem-estar da alma, viver bem ou prosperidade do espírito. Note bem essa última definição: prosperidade do espírito. Claro, do latim, a palavra felicidade, ou seja, a palavra felicitas, ou felicidade, vem de felix, que significa fértil, abundante, afortunado, próspero. Em Roma, felicidade era frequentemente associada à sorte favorável, ao êxito na vida, mas também à capacidade de florescer, de frutificar, ou seja, algo que se manifesta em plena realização e continuação. No caso para o filósofo como Aristóteles, a felicidade é um estado de realização plena do ser humano, atingido por meio da virtude e da razão, e não por prazeres momentâneos. Eu só quero fazer aqui, eu coloquei essas duas vertentes aí para vocês, para fazer um breve contraste sobre a definição, e nota que a primeira é a que mais se identifica conosco, com nós que somos verdadeiramente afortunados por termos Jesus Cristo sendo o autor da nossa felicidade. E nota que o latim diverge um pouco da nossa realidade, da nossa visão, digamos assim, no que diz respeito à felicidade. Nota que eles consideram que a felicidade é algo como se fosse algo momentâneo, algo relacionado às nossas conquistas, digamos assim, diante dos prazeres que essas conquistas trazem diante do trabalho, diante de muitas realizações. Bom? Então, a felicidade em sua influência na saúde, isso aqui é muito importante, porque alguns irmãos já sabem, eu sou médico, e aí nessa condição eu atendo muitos pacientes, na realidade, tratando de um mal do século, um dos maiores
mal do século, que é a ansiedade, a depressão, e muitas outras questões relacionadas à saúde mental. E é importante vocês lembrar que qualquer situação que tira a sua alegria, a sua paz, te traz um estado de infelicidade, certo? Isso traz um impacto positivo na sua saúde, negativo na sua saúde, enquanto que o contrário, que seria a felicidade, ela traz todos esses impactos positivos, que seria a estimulação da produção de serotonina, dopamina e endorfinas, que são neurotransmissores ligados ao bem-estar, correto? Reduz o estresse e melhora a qualidade do sono. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa, vamos pensar assim, feliz, ele não vai ter a capacidade de ter um sono consideravelmente bem. Fortalece o sistema imunológico. Hoje vocês percebem que existe muitas pessoas que estão sofrendo de males aí, que está relacionado a uma deficiência do sistema imunológico, e com isso, claro que por trás disso existe algum fator desencadeante. Promove longevidade e previne doenças crônicas, melhora os relacionamentos e a motivação pessoal. Então, notem que é um conjunto de situações que é promovido pela felicidade. Já o impacto da infelicidade, ele é bem complicado. Já vem trazendo inúmeras consequências, eu citei algumas aqui, mas é terrível. Por exemplo, o aumento do nível de cortisol, que seria o hormônio do estresse, afetando o coração e o cérebro, para as pessoas que muitas vezes estão cansadas, que não conseguem, muitas vezes, se levantar pela manhã, ter energia para ir à luta. Então, basicamente, um dos hormônios que está involucrado aí seria o cortisol. Eleva o risco de depressão, ansiedade e doenças psicossomáticas. Quando eu falo de doença psicossomática, é aquela doença que muitas vezes se manifesta de uma forma externa, vamos pensar assim, ou seja, somatiza nosso corpo com inúmeras questões que a gente tem por aí. Também promove hábitos saudáveis. Pode comprometer, hábitos saudáveis e provocar isolamento social. Reduz a capacidade de lidar com a adversidade. Então, uma pessoa no estado de infelicidade, isso é algum dos exemplos que eu estou citando para vocês aqui, mas, claro, existem muitos outros. O que a Bíblia diz sobre a felicidade? Então, aqui a Bíblia, como nosso patrimônio, Deus nos concedeu aí a graça de termos diante de nós, ela sempre está apontando a felicidade como algo divino. Então a Bíblia apresenta a felicidade como um estado de plenitude e bem-aventurança. Foi justamente o que foi comentado aqui na mensagem que o pastor acaba de nos colocar, que nasce de uma vida alinhada à vontade de Deus e não de circunstâncias externas. Então, nota, uma vida alinhada com Deus não vai promover essa felicidade e não depende de circunstâncias externas. Às vezes, é isso que o mundo vê. Ou seja, para mim ser feliz lá no mundo, eu tenho que estar, digamos assim, uma noite pegada na minha bebida alcoólica, enfim, séries de situações que muitas vezes para ele dá um prazer momentâneo, o indivíduo dá um prazer momentâneo. Mas aí Salmo ele fala o seguinte, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas tem prazer na lei do Senhor. Então, o prazer do homem que não anda no conselho dos ímpios, na verdade, ele é feliz. Também Salmo 144:15, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E somos nós, somos felizes, somos agraciados por Deus, por termos essa Deus como nosso Senhor e nosso Salvador através de Jesus Cristo. Filipenses 4, Paulo declara ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é felicidade, isso é sustentada por uma fonte interior. E nós sabemos que essa fonte interior vem do nosso Senhor. Como os heróis da fé definem a felicidade? Davi, que escreveu inúmeros salmos, e nos salmos de Davi sempre ele coloca lá, lógico, ele passou por situações difíceis, apesar das
de enfrentar guerras, traições, crises internas, escreveu salmos de adoração, alegria e confiança. A sua felicidade estava em buscar e habitar na presença do Senhor. Salmos 116, 11 vai estar declarando isso aí. Eu até queria pedir para os irmãos que são bastante versáteis na Bíblia, por gentileza, eu vou estar citando o Salmo, por exemplo, 16, 11, eu queria que o irmão lesse para ajudar a gente a participar, fazer uma coisa mais interativa. Salmo 16, 11. Quem pode ler com nós aí? Tu me verás e farás ver os caminhos da vida. Tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Então, isso aí, se alguém quiser uma prova mais real da grandeza de Deus, de como Ele traz para a gente essa plenitude de alegria, então, nós temos aí citação de Salmos 16, 11. Paulo, que foi um dos também heróis da fé, ele preso, açoitado, naufragado, perseguido e ainda assim alegre. A sua felicidade vinha de pertencer a Cristo e anunciar o Evangelho. Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor, outra vez no ti. Regozijai. Então vocês observam, regozijai-vos no Senhor. Então, imagina hoje alguém está passando por uma situação igual Paulo, e mesmo assim tem a capacidade de estar diante de Deus, regozijando, se alegrando diante de Deus. Então é algo pleno. Nós sabemos que não é algo, digamos assim, de natureza humana, aqui desse mundo que nós vivemos. Olha, os mártires da igreja primitiva, muitos sabem que lá no antigo Coliseu, assim que se desencadeou a perseguição aos cristãos aí na primeira era, então muitos deles foram lançados a feras, né? Crucificados, queimados, vivos, e ainda assim louvavam a Deus. A felicidade deles não estava na preservação da vida terrena, mas na certeza da glória eterna. Então, lá em Mateus 5, 10, 12, foi justamente que foi lido aqui mais pelo pastor: bem-aventurado os que, perseguidos por causa da justiça, exaltarem, eu não estou conseguindo enxergar bem, desculpa, e alegrai-vos, grande é o vosso galardão. Então, no céu. Então, nota que aqui uma das citações do famoso Sermão do Monte, Sermão das Montanhas, onde Jesus Cristo coloca lá as boas aventuranças. Então, nota que a igreja primitiva, por mais que fosse perseguida, elas não deixavam de glorificar a Deus, e a sua felicidade, a sua alegria, o seu prazer sempre estava em servir a Deus. Essa seria a grande mensagem deixada da igreja primitiva, e que diante de uma perseguição cruel, acabou que trazendo para a gente essa mensagem, esse entendimento. No caso do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que eu quero falar com vocês, comentar aqui brevemente, porque já foi comentado, mas eu quero reforçar aqui a ideia. No texto sagrado de Mateus 5, de 3 a 11, demonstra um tipo de felicidade diferente, mas a felicidade relacionada como de caráter de Cristo espera dos seus discípulos. Então seria uma felicidade relacionada àquela que Deus espera da gente, no dia em que é bem diferente das qualidades que o mundo nos mostra, né? Ou seja, diferente. Então, até falei para vocês uma contradição daquilo que o mundo apresenta para a gente. Então, isso aqui ficou bem claro para você. Então, eu começo aqui a falar sobre, na verdade, só relembrar para vocês as boas aventuranças,
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, isso aqui é uma qualidade, eu quero sempre destacar aqui, dessa bem-aventurança, uma das qualidades destacadas é os humildes de espírito, certo? Então, deles é o reino dos céus. Depois disso, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, aqui eu destaco para você aqueles que choram, as pessoas que, diante das agruras dessa vida, desse mundo, eles acabam sofrendo, padecendo, mas eles não deixam de confiar no Senhor Jesus, e nesse caso, eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, aqui eu destaco mansidão, uma das características do nosso Senhor Jesus, inclusive nos mostrando todo o tempo a capacidade que ele tinha de, mesmo diante de uma situação de perseguição, etc., nós sabemos que está aí bem claro nos evangelhos, mas ele tinha esse caráter divino, que era a mansidão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, aqui destaca fome e sede de justiça. Aqueles famintos, aquelas pessoas que buscam justiça. Entendam, não é a justiça desse mundo, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E nada é mais justo, existe coisa mais justa, mais bonita, mais, vamos pensar assim, mais sublime do que levar o Evangelho. Para mim, é um ato de justiça dos mais belos, porque na realidade você apresenta ao indivíduo, à pessoa, ao pecador, vamos pensar assim, o Deus que justifica o pecado. Então, nós pensamos aí que nesse ato de trazer o Evangelho é uma forma de proclamar a justiça de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, isso aqui é algo muito interessante, porque eu destaco aqui misericordioso. Hoje, diante desse mundo, onde a própria palavra de Deus nos coloca bem claro que nos finais dos tempos, a amor de muitos esfriará. Você percebe que as pessoas estão aí famintas, estão padecendo por inúmeras situações de vulnerabilidade. E muitas vezes nós acabamos nos esquivando de fazer, de praticar misericórdia, que é justamente o destaque dessa bem-aventurança, a misericórdia. Quantas vezes uma pessoa chega na sua casa, ou na porta da sua casa e pede um prato de comida, muitas vezes pede um pedido, sei lá o quê, e muitas vezes nós queremos diferenciar essa pessoa, porque acreditamos que talvez é um malfeitor ou coisa parecida. Na realidade, o próprio Jesus deixa bem claro quando ele fala o seguinte: olha, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. E assim ele define uma série de situações onde ele passou. E, claro, muitas vezes nós estamos hoje tendo dificuldade de presenciar a misericórdia. Eu digo para vocês, meus irmãos, que misericórdia é algo que tem que estar presente na nossa vida, porque nos traz justamente, nós alcançaremos a misericórdia. Bem-aventurado, que pena que a imagem não consegue ficar bem nítida para a gente aqui, mas seria bem interessante as imagens expostas. Bem-aventurados limpos de coração. Aqui eu estou falando de pureza, os puros de coração. Notem que hoje a questão da pureza dos limpos é algo complexo. Nós temos que estar, digamos assim, diante do Senhor Jesus todos os dias, porque estamos num mundo corrompido. A própria palavra nos afirma: o mundo jaz no maligno. E muitas vezes nós temos que estar lidando com pessoas, lidando com situações, e essas questões em si, elas não podem afetar nosso coração, nossas vidas. Nosso coração tem que sempre estar limpo, puro, porque aí veremos a Deus. Ou seja, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. E notem que, quando fala pacificadores, você imagina: o que eu vou pacificar? A pacificação é muito simples. Muitas vezes ela começa dentro da nossa própria casa. Muitas vezes nós temos lá filhos, todo mundo tem filho, tem criança, e lógico, as crianças sempre estão, como se diz, naquela luta, naquela situação lá que você sabe muito bem, quem é pai sabe disso. Então, nós podemos estar criando
processo de pacificação, ensinando os nossos filhos a lidar com as indiferenças e etc. Nesse caso, agora imagina isso em uma proporção maior. Imagina você criando situações onde você consegue pacificar, onde você consegue trazer a paz, estabelecer a paz, meio muitas vezes de conflitos. Então, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Quantas pessoas, inclusive essa imagem, infelizmente não está tão clara, mostra uma pessoa com as mãos entrelaçadas, gesto de agradecimento a Deus, e no fundo uma igreja totalmente destruída por chamas. Isso aqui, no domingo da igreja perseguida, nós falamos sobre esse assunto e vimos quantos exemplos, quantas situações onde as pessoas estão sendo perseguidas pelo amor de Deus. Então, bem-aventurados essas pessoas, porque eles é o reino dos céus. Então, aqui o está perseguindo. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, isso aqui é uma bem-aventurança que é muito interessante. A injúria. Quantas vezes sofremos injúrias? Quantas vezes pessoas não estão de acordo com a nossa fé, insultam a nossa fé, outros querem se voltar ao padrão mundano, vou pensar assim, e o fato de nós sermos, vamos pensar assim, opositores ao mundo, nos leva a um processo ou seja, a sofrer injúrias e perseguições, e muitas vezes acusações levianas, sem sentido. Então, aqui eu destaco para vocês o perseguido, aquele aventurado por causa do Evangelho, por causa do próprio seguir a Cristo, que estão diante de um processo de perseguição. Felicidade. Ou seja, você é feliz? É uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que traz para a gente um certo peso. Sabe por que eu penso assim? É porque eu imagino, diante de tantas situações, tantas agruras, de tantos problemas que enfrentamos, ameaças de guerra, fome, pestilência, e você vê a infelicidade estampada em cada rosto, mesmo que a sociedade, sem Deus, ela tenta passar um ar de felicidade que não existe, é falso. Nas redes sociais, eu até comento no caso, eu estava com a minha esposa lá no monte, fomos para orar um pouquinho lá, e puxei a vista, e eu vi uma jovem que também apareceu lá e tudo mais, e ela pegava o celular, fazia assim, para fazer uma selfie, ela fazia um sorriso forçado. E aquilo vai para as redes sociais como se fosse verdadeiro. Na verdade, ela fazia aquele sorriso, depois voltava, você vê aquela expressão dela normal, ou seja, não tinha nada de felicidade. Mas mesmo assim, fingindo um sorriso. Isso está cheio, isso está transbordando aí. É a felicidade do mundo. É a felicidade desassociada da verdade, desassociada de Cristo Jesus. Então, você é feliz? Segundo a Bíblia, como saber se sou verdadeiramente feliz? Então, a Bíblia traz vários pontos, vários sinais que nos mostram, de fato, somos felizes. E eu quero refletir com vocês alguns pontos desse, tá bom? Primeiro ponto, você tem prazer em Deus e na sua palavra? Que sinal você pode encontrar numa pessoa que tem prazer em Deus na palavra? Primeiro sinal, você encontra alegria em conhecer a Deus, meditar na Bíblia e viver segundo os princípios dele. Salmo 1, 1 e 2. Quem pode ler para mim, por favor? E aquele bem-aventurado? Varão perdoa o seu que você escrevendo os pecadores, e se assenta na porta do esclarecedor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei do infinito que te. Então, vocês terem ideia. Então, o prazer, a partir do momento que você tem esse prazer, essa alegria que está em contato com a palavra de Deus, então é um sinal de que você tem, de fato, é feliz. Vamos pensar assim. Você confia no Senhor, independentemente da circunstância. Eu até peço para alguém preparar a leitura em Jeremias 17, 7. Então veja só, é muito comum, irmãos, diante
das dificuldades da vida, diante de tantos problemas, diante das lutas, essas situações começar a minar nós. Então, o que acontece? Mesmo diante, independente disso, porque a nossa felicidade nós temos, não podemos condicionar as circunstâncias. A partir do momento que condicionamos a nossa circunstância, fica algo complicado. Então, a nossa felicidade tem que estar, independentemente de qualquer questão, focada justamente em Deus. Confiança constante em Deus. Jeremias 17:7, alguém recorda? Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então, bendito é o homem, feliz é o homem, confia no Senhor. E a sua confiança é unicamente no Senhor. Olha, você tem um coração puro e misericordioso? Isso aqui, por exemplo, é uma imagem que dá para a gente ter uma definição. Uma pessoa, uma senhora, oferecendo um prato de comida para uma criança que está bem desnutrida. Então, o ato de exercer misericórdia é algo que nos prova que somos verdadeiramente felizes. Porque ser misericordioso, de fato, nos traz bem-estar. Eu, pelo menos, penso assim. Eu fico feliz quando eu consigo ajudar alguém, quando eu consigo lançar a mão para alguém, de uma certa forma ajudar e fazer parte, digamos assim, do processo, nem que seja mínimo ali de trazer um benefício para aquela pessoa. Então, o sinal é você perdoa, busca a pureza e lida com os outros com coração e com compaixão, com graça e compaixão, perdão. E graça e compaixão, eu peço Mateus 5, 7, 8. Então, para você ter ideia, hoje em dia, muitas vezes, é muito comum, e me entristece isso. As pessoas, muitas vezes, das redes sociais, você está lá, você acaba vendo um vídeo de um cidadão que, uma vez eu vi um vídeo que me entristeceu muito, uma senhora idosa, revirando uma lata de lixo, e chega um cidadão já com o celular na mão, filmando aquela coisa toda, e dá R$10 para aquela senhora. E começa a fazer uma propaganda, e começa a fazer uma série de coisas. Gente, terrível. Então, é aquela situação, é aquela compaixão buscando para si, digamos assim, recompensa, seja dos homens, que de Deus acredito que não é. Porque a própria palavra de Deus fala, se ajudar seu irmão, muitas vezes em silêncio, calado, porque isso aí é algo que agrada a Deus. Então, Mateus 5, 7, 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, para vocês verem, bem-aventurados os misericordiosos. Olha, você sente paz mesmo em meio à luta? A imagem dá para você ver, infelizmente não está bem nítida, mas é um senhor com um maltrapilho, com a Bíblia saindo na mão e sorrindo. E a mensagem é o seguinte: você encontra paz, mesmo quando as coisas não estão perfeitas, porque Cristo é a sua fonte de força e contentamento. Então, meus irmãos, não adianta, quando você, mesmo diante das lutas, mesmo diante das batalhas difíceis que enfrentamos todos os dias, você encontra paz. Você consegue chegar na sua casa, colocar sua cabeça sobre o travesseiro e dormir em paz. Então, esse aqui é o entendimento dessa paz. Como que isso aí vai afetar diretamente a nossa vida, trazer para a gente a questão da felicidade. Filipenses 4, 11, 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas, posso enfrentar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, veja só, a palavra de Deus é muito clara. Paulo, dessa declaração é muito bonita, porque ela mostra que ele não dependia de nenhum fator externo para ser feliz. Notem a imagem que vocês veem, infelizmente, como eu falei, não está nítida, mas notem, mesmo você nota que mesmo diante de uma situação difícil, que é a fome, a nudez, a dificuldade, o cidadão
consegue esboçar um sorriso. Claro, esse sorriso ele não é um sorriso simplesmente de alguma coisa externa. Não, é um sorriso interno, que vem de uma fonte interna, e nós sabemos que é Cristo Jesus. Você tem sede de justiça e deseja agradar a Deus? Sinal, você se entristece com o pecado e tem um desejo sincero de agradar a Deus e viver de forma justa. Então, meus irmãos, olha, imagina, com esse mundo corrompido, com as igrejas, as falsas, vamos pensar assim, religião, falso evangelho, você vê que as pessoas, eles já não têm, não se entristecem, se fala do menos do pecado, do arrependimento. Então, quando você tem esse sentimento, quando você percebe que existe algo que você contrariou a Deus por meio do pecado, você é sincero, você tem desejo sincero de servir a Deus e, claro, está arrependido por isso. A partir desse momento, ou seja, com essa característica, você pode sim acreditar que você é uma pessoa feliz. Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm sede de fome e justiça, que serão fartos. Você enfrenta oposição, mas permanece firme, mesmo sendo incompreendido ou rejeitado por sua fé, você continua firme, sabendo que esta agrada, está sabendo que esta agrada a Deus. Então, a imagem é bem interessante, é um jovem com a Bíblia na mão, e por trás as pessoas, de uma certa forma, confrontando, zombando, e lá atrás você vê um cartaz e fala assim, Deus não existe. E muitas vezes isso é comum. Hoje, jovens são verdadeiros, eu digo, né? Pseudo-cristãos, são achincalhados, são molestados aí no trabalho, na sociedade, de uma certa forma, nas escolas, nas universidades. Mas uma característica é que ele sempre segue em frente, porque ele sabe que isso faz parte do processo. E lá em Mateus 5, 10, 12 fala sobre isso. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas de todo. Então, para vocês terem ideia, esse é um sinal de que a gente é feliz, que você é feliz, participando, mesmo sendo diante de, como pensar assim, perseguição, injúria, mesmo assim você permanece firme, porque você sabe que a sua felicidade não depende, aquilo não vai abalar a sua felicidade. Você vive com esperança da eternidade. Meus irmãos, não existe nada mais satisfatório, mais prazeroso do que vivermos com esperança. Aquela esperança que você sabe que o dia que se foi determinado terminar os seus dias sobre a terra, os dias dos seus passos aqui nessa vida, você tem certeza que você vai encontrar com Jesus na eternidade. Então essa esperança é que nos motiva a seguir em frente. Então, qual é o sinal que podemos ter isso aí? Você não desespera com as perdas da vida, porque sua esperança está em algo maior, a vida eterna com Cristo Jesus. Salmo 144, 15. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Conclusão: Jesus Cristo é a verdadeira fonte de felicidade. Disso eu não tenho dúvida. Eu acredito que nenhum de vocês tem dúvida em relação a isso.
Não temos dúvidas, porque não tem como desassociar felicidade de Jesus Cristo. Não tem como desassociar a felicidade do nosso Deus, do nosso Criador. Não tem como. Porque é intrínseco. É algo intrínseco, é algo que faz parte da natureza de Deus. E João 10:10, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Nada mais importante do que essa vida abundante. E uma vida abundante, ela é cheia, vou pensar assim, ela é repleta de tantas favores imerecidos do nosso Deus em favor da nossa vida, e a felicidade é uma delas. Felicidade duradoura não está nas conquistas exteriores, mas em quem habita dentro de nós. É somente Jesus pode preencher o vazio existencial com sentido eterno. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Eu acho que aqui encerramos. Eu agradeço vocês pelo carinho e mais uma vez falo para vocês. Eu acredito que nós estamos diante de pessoas felizes. Eu sou feliz. Por mais que eu tenha lutas, por mais que eu enfrente meus problemas, as minhas agruras, as minhas lutas internas, eu posso dizer para vocês que eu sou feliz. Agora, tem uma coisa que me alegra mais e ao mesmo tempo me chama a atenção, quando Jesus Cristo fala o seguinte: olha, guardai e tens para que ninguém roube a sua coroa. Então, nós temos uma coroa. Essa coroa, ela pode ser simbolicamente várias situações, várias questões, vários atributos de Deus em nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que a felicidade é uma delas. Muito bem. Deus abençoe.